Isso aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Alfred Adler, que compõe o grupo de psicanalistas que ali, de certa forma, compuseram, né, a ala da teoria culturalista. E Adler ele propõe uma ideia muito interessante, que é o seguinte: a agressão é mais importante do que a sexualidade na motivação do comportamento humano. Para Adler, o homem então é motivado pela agressão. Agressão. E olha que coisa tremenda. Houve, portanto, três fases no pensamento de Adler com relação ao objetivo superior do homem. Detalhe, né? Ele vincula essa agressão a esse objetivo do homem ser superior, ou seja, o homem tem por si só esse desejo, essa ambição de ser superior, né? De superar o outro. E ele enxerga aqui três fases nessa ideia. Primeiro, o ser agressivo, o ser poderoso e o ser superior. Então, o homem tem esses três seres, aí vamos dizer assim, né? Ele tem essa parte do ser agressivo, do ser poderoso e do ser superior, e tudo isso vinculado a essa agressão, a esse sentimento, né, de agressão que seria aí maior do que a sexualidade na motivação do comportamento humano, movido por esse sentimento de ser superior. E superioridade, no caso para Adler, significa o quê? Significa um esforço da personalidade no sentido de completar-se. Né? É como se fosse uma força que arrasta para cima. Então, esse sentimento de superioridade ele age como uma motivação no ser humano para que o ser humano queira crescer, para que o ser humano queira evoluir, para que o ser humano queira progredir, né, a algum bom lugar na vida. Então a força que, segundo Adler, motivaria o homem é essa superioridade. Talvez venha daí essa ideia, né, de complexo, né, de superioridade ou até mesmo complexo de inferioridade que a gente vai falar também já já. Então veja, a luta pela superioridade, né, que é o que Adler aqui a principal ideia de Adler, né, essa luta, diz ele, segue paralela ao crescimento físico, que constitui uma necessidade intrínseca da própria vida. Então o ser humano está constantemente lutando pela superioridade. E olha que coisa interessante, essa luta por superioridade é o quê? Uma luta por conquista. Né? É uma luta do menos para o mais, que é como se fosse um ciclo que nunca cessasse. Agora, por outro lado, nós temos também o sentimento de quê? De inferioridade, assim como existe essa coisa da busca pela superioridade, que é uma motivação, isso aqui é muito interessante, tem que gravar isso, né? Uma motivação que é maior do que a sexualidade no comportamento humano, segundo Adler, existe também a inferioridade. E o que seria essa inferioridade para Adler? Os sentimentos de inferioridade não são indícios de anormalidade. Veja que coisa. Então Adler não vê como uma coisa anormal, negativa, pejorativa, os sentimentos de inferioridade que o ser humano pode ter. Ele pensa o seguinte, que sob condições normais, o sentimento de inferioridade ou um senso de imperfeição é a grande força propulsora da humanidade. Entendo então que Adler pensava o quê? Que esse sentimento de inferioridade ou de imperfeição em alguma coisa acaba sendo um motivo propulsor, acaba sendo algo que impulsiona o ser humano. Né? Exatamente a inferioridade seria, dentro dessa questão de Adler, adleriana, vamos dizer assim, esse sentimento de impulsão. Né? Por eu me ver inferior em algo, então eu trabalho para eu melhorar, para eu ter mais qualidade naquilo que eu faço, para eu ser melhor naquilo que eu faço. Então Adler traz isso para nós, né? Eu não sei se é a palavra ambiguidade, né? Essa oposição, essa contradição entre superioridade que o ser humano busca por um lado e a inferioridade que também se encontra no ser humano. E veja que Adler consegue enxergar as duas coisas como positivas. Tanto a superioridade, né, como algo positivo, porque de certa forma é a força que arrasta para cima, como a inferioridade, como também algo propulsor, né, uma propulsão, uma mola propulsora
para que o ser humano venha a ser melhor, para que ele venha melhorar. Se ele tem consciência da sua inferioridade, da sua imperfeição, ele não tem que ver isso sob o aspecto da negatividade. Ah, nisso aqui eu sou inferior. Ah, nisso aqui eu sou imperfeito. Ah, nisso aqui eu sou menor que o outro. Não. Adler enxerga que sob um determinado aspecto, sob um aspecto considerado normal, esse sentimento de inferioridade ou de imperfeição pode ser algo bom, pode ser algo alavancador, pode ser algo que impulsiona o ser humano a crescer, o ser humano a avançar. E você? Como você tem lidado com essa questão da superioridade, com essa questão da inferioridade? Geralmente, né, quando se fala de superioridade, todo mundo questiona, que absurdo, a pessoa se acha superior à outra. Mas será que todos nós, será que Adler não estava certo quando ele disse que nós somos movidos, né, por esse sentimento de superioridade? Será que todos nós, de alguma maneira, não somos impelidos por essa superioridade? E também será que de todos nós não sejamos de alguma maneira também impactados por esse sentimento de inferioridade? É verdade que na maior parte das vezes o que a gente vê é que quando as pessoas estão movidas por um sentimento de inferioridade, elas deprimem, né? Elas abaixam a guarda, elas se entregam, elas se rendem a problemas e circunstâncias contrárias. Só que na forma de Adler ver isso, não precisa ser assim, porque essa própria inferioridade pode ser uma mola propulsora para você chegar no lugar que você precisa chegar, porque aí você vai procurar se aperfeiçoar mais, aí você vai procurar melhorar no que você precisa melhorar e assim conquistar melhores lugares, melhores oportunidades, melhores condições de vida, viu? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Valeu, até o próximo vídeo.